Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar figuras de linguagem, que são recursos expressivos, estilísticos que o autor ou o falante lança mão para tornar a linguagem, claro, mais expressiva. Para isso, nós usamos a linguagem não no seu sentido real, no sentido do dicionário, mas se imprime aqui um novo sentido ao termo a palavra. Como é que isso funciona, professor? É assim, ó. O sentido figurado, então, vai ser esse novo sentido que a gente quer atribuir ao termo. Vamos fazer uma comparação aqui bem simples para vocês entenderem. Olhem só, vou pegar a palavra isolada, cachorro. Cachorro é o quê? O animal. É o sentido real dessa palavra. Só que depois costumamos usar essa palavra com um novo sentido. Quando a gente diz assim, aquele homem é um cachorro, ok? Cachorro agora não é mais animal, ganhou um novo sentido que é um cafajeste, um sem vergonha. Viram aí o que é esse sentido figurado? E aqui a gente já aprende o seguinte, ó. Quando a palavra está no sentido real, no sentido do dicionário, a gente chama de sentido denotativo. É o sentido real, é aquilo que a gente chama ao pé da letra. Quando está no novo sentido, aquilo que a gente está querendo dizer, aí nós temos o sentido conotativo, certo? Ou conotação. Vamos ver mais um exemplo para a gente ficar craque nisso, que é muito importante para a gente entender as figuras de linguagem. Olha só, se a gente disser assim, o repente nasceu em Teixeira. Olha só, nós temos nasceu. O repente não é um ser vivo que nasce, é uma coisa, tá certo? Portanto, surge, originou em determinado lugar, no caso, em Teixeira, que a gente nem valoriza, né? A gente nem se dá conta desse orgulho, a gente não desperta. Então vamos lá. Se nascer aí está com esse novo sentido, é o sentido figurado, sentido conotativo. Vamos ver mais um exemplo. Quando a gente diz assim, ó, na política, os amigos traem uns aos outros. Ok, nenhuma palavra com sentido aí diferente, vamos chamar assim. Agora, se a gente disser dessa forma, essa mesma frase, ó, na política, os amigos passam a perna uns nos outros. Temos algo diferente? Temos. Passar a perna é uma expressão que não está no sentido, né, de nós usarmos a nossa perna para fazer alguma coisa, mas está no sentido de trair, não corresponder à expectativa. Viram aí? Passar a perna no novo sentido é o sentido figurado. Aprendemos isso? Isso é importante para a gente entender as figuras de linguagem, porque as figuras de linguagem vão fazer uso desse sentido figurado, desse sentido conotativo. Mas um detalhezinho que eu quero alertar vocês aqui, as figuras de linguagem elas são muitas e elas se classificam em 4 subcategorias. Podem ser de palavra, pode ser de pensamento, podem ser de construção ou sintaxe e pode ser de som. Só que aqui nós não vamos trabalhar todas e nem fazer essa subcategoria. Vamos só chamar o nome aí da figura de linguagem e não vamos trabalhar todas. Por que não todas? Primeiro, o vídeo, nossa aula ficaria muito extensa, vocês dormiriam aí. E um segundo ponto é porque eu quero dar continuidade ao estudo do hino da nossa terra, aproveitando aí o momento de comemoração de mais um ano de emancipação política, que a gente precisa entender o nosso hino, aquela nossa análise mais minuciosa de uma obra da nossa terra, para a gente poder valorizar aquilo que é nosso, ok? Então vamos lá. Feito esse esclarecimento, agora nós vamos para o nosso hino. Na primeira estrofe, nós temos assim, ó,
tens a fama de brava e viril. Já de cara aqui, a gente encontra um termo que está faltando aí neste verso. Quando diz tens a fama, quem é que tem a fama? Tu. Tu tens. Veja que o verbo tens concorda com tu. Portanto, tu está faltando quando nós retiramos um termo, quando um termo está omisso numa frase, num texto, nós temos o nome para ele, que é elipse. Elipse é a omissão de um termo numa frase. Beleza? Vamos ainda continuando nesse verso, ó, quando diz tens a fama de brava e viril, é tu. E esse tu, quem é? É a terra, é Teixeira. Agora eu pergunto para vocês, o lugar pode ter a fama de ser violento? Não! É o lugar que tem a fama ou são as pessoas que moram nesse lugar que têm essa fama? São as pessoas e essas pessoas habitam neste lugar. Olhem só o que foi que o nosso eu lírico fez. Fez uma troca. Ao invés de se referir às pessoas que estão dentro, que estão neste lugar, se referiu ao lugar que é, vamos chamar de recipiente. Aquilo que contém, que a gente vai chamar agora de, nome mais chique, continente. Então, continente é o recipiente, é qualquer coisa que o contém. Pode ser um copo, pode ser um prato, qualquer coisa que contenha outra, um conteúdo, vamos chamar agora de continente. Quando nós fazemos essa troca de conteúdo pelo continente, nós temos uma figura de linguagem chamada metonímia. A metonímia, portanto, é a substituição de um termo por outro, por haver entre eles uma estreita relação de sentido. Vamos ver mais exemplo? Olhem só, quando a gente diz assim, as pessoas costumam brincar e zombar, né, dizendo, quando alguém fala assim, me traga um copo d'água. Aí a pessoa, querendo se dar uma de mais inteligente, não é um copo d'água, é um copo com água. Aqui a gente está aprendendo que nós podemos fazer a troca, não é assim? O copo vamos chamar de continente e o que está dentro do copo é o conteúdo. Quando eu digo um copo d'água, eu estou me referindo ao recipiente, certo? No caso, o continente, mas eu não estou querendo beber o copo, estou querendo beber o que está dentro do copo. É o conteúdo, é a troca, é uma metonímia, beleza? Mais um exemplo, ó, que as pessoas costumam brincar e zombar conosco, dizendo assim, ó, comi um prato de feijão. Olha só, você comeu o prato ou comeu o feijão? Você comeu o feijão, que é o conteúdo, mas você se referiu ao prato, que é o continente. É uma metonímia. Aprendemos isso? Então o nosso eu lírico fez essa troca. Olha o próximo verso dizendo assim, mas és sempre terra hospitaleira. Mas és, quem é esse és? És, né? Tu és, eu sou, tu és. Esse tu faltou aí novamente, elipse, ok? Continuando, terra hospitaleira. É a terra que é hospitaleira? Não, é a gente, as pessoas desta terra que são hospitaleiras. Houve a troca novamente do continente pelo conteúdo, tá certo? Portanto, uma metonímia. Olha mais um exemplo dessa metonímia. Ó. A gente pode dizer, Teixeira elegerá um novo prefeito. É Teixeira que vai eleger ou são as pessoas que habitam esta cidade? Olha aí a metonímia, a troca do conteúdo pelo continente. Vamos para o próximo verso. No próximo, nós temos assim, tua gente tão forte e gentil e de alma leal e altaneira. Vocês percebem aí algum termo que está repetido? Temos o i.
Aí eu lembro, professor, que nas redações a gente não pode estar repetindo, é um termo. Nesse caso aqui, ó, ok, pode repetir. É a repetição, geralmente, olha só, da conjunção e, essa conjunção e, nós chamamos de polissíndeto. Poli é de vários, lembra de polissílaba, né? E o síndeto é conjunção, então várias conjunções, no caso uma mesma, sendo repetida. Ok? Aprendemos esse polissíndeto, e aqui eu lembro ó, do estrofe de um poema muito conhecido de Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. Ele também utiliza aqui o polissíndeto. Ele diz assim: de tudo ao meu amor serei atento, e antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Viram aí o Vinícius de Moraes, o poeta do amor, utilizou o polissíndeto. Esse polissíndeto tem a função de ressaltar, acentuar a característica. Veja que quando diz assim, forte e gentil, esse i está sendo reforçado, né, chamando a atenção. Depois nós temos i de alma leal e altaneira. É uma forma de chamar a atenção, de enfatizar. Então, ok, isso numa obra literária. Beleza? Vamos para a próxima estrofe. Ó. Temos assim: qual diamante incrustado em magistral diadema, tu fulguras com ardor nos píncaros da Borborema. Nós lembrando aqui, ó, da nossa aula anterior, a gente lembra que está fazendo uma comparação, né? Comparando Teixeira, que está brilhando, está localizada aí no ponto mais alto da Borborema, e aqui ele compara com um diamante que se encontra na coroa dos reis. Se ele está fazendo a comparação aí de um ser com o outro, comparando Teixeira com o diamante, certo? Nós já temos a figura de linguagem chamada comparação. Que fácil, né? Comparação, quando a gente compara um ser com outro. Facílimo? Nessa estrofe aqui, nós temos uma outra também, ó, chamada de inversão ou hipérbato, certo? O que é isso, professor? O nome inversão já diz tudo, já entrega o jogo como foi a comparação. A inversão, então os termos na frase vão estar invertidos. Na língua portuguesa, nós temos uma ordem chamada natural para a gente colocar os termos numa frase, chamada ordem direta. Qual é? A gente começa pelo sujeito, coloca o verbo, coloca o complemento e depois um advérbio, indicando o modo, o tempo, o lugar, coisa desse nível, ok? Essa é a ordem. Se a gente embaralhar, inverter, nós temos a inversão, o hipérbato. Olha um exemplo, uma frasezinha bem simples, para isso ficar claro. Eu digo assim, eu sempre gostei, ou melhor, eu gostei de chocolate sempre. Vamos analisar. Eu, o sujeito, gostei é o verbo, de chocolate está completando o sentido do verbo e o sempre indicando quando, é o nosso advérbio. Ok? Vamos embaralhar, tem várias formas. Vamos embaralhar essa frase de uma forma que a gente mantenha o mesmo sentido. Pode ficar assim, ó. Eu posso dizer, sempre de chocolate eu gostei. Viram aí como ficou embaralhado? Estava no final, veio para o início, a ordem se inverteu dos termos. Portanto, isso é uma inversão, é um hipérbato. Vamos ver como está aqui no nosso hino. Está assim, ó. Na ordem direta, deveria ser: tu fulguras com ardor, qual diamante incrustado em magistral diadema nos píncaros da Borborema. Esta é a ordem natural, a ordem direta. Se estivesse assim, não teríamos essa figura de linguagem.
Como inverteu, é inversão, é o hipérbato. O hino nacional brasileiro também utiliza. Quando fala assim, logo nos 2 primeiros versos, diz, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Ok? Vamos colocar na ordem chamada direta. Na ordem direta ficaria assim. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Viram como está invertido a nossa figura de linguagem, hipérbato ou inversão. O nosso eu lírico usou aqui também. Aprendemos? Vamos para a próxima estrofe. Lembrando o sentido da próxima estrofe, lembre que está fazendo uma contraposição daquilo que a gente chama de material com aquilo que não é material. O imaterial são os sentimentos. Beleza? Vamos lá. Onde que se interessa, professor? Porque aqui nós vamos perceber termos, palavras sendo utilizadas com sentidos opostos. Só para ficar mais claro. Quando eu digo alto, o contrário de alto é baixo. Palavras com sentidos opostos. De magro, nós temos gordo, de rico, de pobre, de céu, inferno e por aí vai. Palavras com sentidos opostos é agora a figura de linguagem chamada antítese. Antítese, portanto, é quando nós utilizamos palavras com sentidos opostos. Viram aí como é fácil? Vamos ver como foi que o nosso eu lírico utilizou essa antítese. Temos aqui, no primeiro verso ele chama de pequenina terra. Pequenina terra está em oposição aí ao outro termo espírito tão grande. Lembra aí da análise da nossa aula anterior? Se pequenina terra é o oposto de o espírito tão grande, temos aí uma antítese. E dentro aí temos mais ainda. Percebam que terra é o contrário de espírito. Vejam que pequenina é o contrário de grande. Perceberam? Mais uma antítese. Nós temos aí de pobre e nobre. Sentidos opostos, antítese. Lembraram aí? É fácil, fácil. Vamos lembrar aqui, para a gente ver essa antítese, para dar mais um exemplo, no casamento, na igreja, lá os noivos estão diante do padre e tal. O que é que o padre geralmente pede para se fazer? Que juramento? Então se faz o seguinte juramento, né? Prometo estar contigo na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Perceberam aí as antíteses? Ok. Agora só uma brincadeira, é claro. Vamos fazer uma petição assim para que a Igreja Católica mude essa ordem dessas antíteses. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Perceberam que sempre começa do bom e depois vai para o ruim? Na saúde, depois doença. Na riqueza, depois a pobreza, né? Na alegria, depois vem a tristeza. E aí tem tanta gente se separando, né? Começando o casamento tão bom e depois a coisa vai ruim. Quem sabe, né? Se mudasse esse termo aí, a ordem, né? Ficaria melhor? Claro, é só uma brincadeira para a gente fazer uma análise do texto, certo? Vamos para a próxima. Sim, ainda nessa estrofe, no primeiro verso, nós temos um hipérbato. Nós temos aí uma inversão. Olhem só, quando diz assim, és pequenina terra minha, a ordem natural seria como? És minha pequenina terra ou és minha terra pequenina, ok? Como houve esse minha, foi lá para frente, então nós temos uma inversão. Claro, aqui a inversão não é tão brusca. Quando ela é mais brusca, os gramáticos costumam chamar mais de hipérbato. Quando ela é suave, costumam chamar somente de inversão. E nós temos ainda uma outra aqui, quando diz és, está faltando um termo. Qual é o termo? Tu. Eu sou, tu és. O és concorda com tu. É uma, que lembra? Elipse. Faltou um termo, é uma elipse. No segundo verso, quando diz sei também que tu és pobre,
Olha, sei. Quem é que sabe? Tu. Ou melhor, sei, no caso, eu. Eu sei. Eu sei, faltou esse termo, portanto, é também uma elipse. Beleza? No terceiro, nós temos a elipse novamente. Ó. Tens. Tens. Quem é que tem? É o tu. Eu tenho, tu tens. O tu faltou, elipse. Facílimo, aprendemos isso aqui, mas temos ainda mais uma nessa estrofe. Ó. Nós temos a metonímia, só que a metonímia aqui é diferente, né? É o seguinte, a metonímia tem vários tipos, só alertando vocês, daria praticamente uma aula só sobre metonímia, mas vamos ver aqui as que o nosso texto traz. Então vamos lá. No último verso diz assim, coração tão nobre. Quando diz coração tão nobre, olha só que está havendo uma troca aí. Ó. Quando ele diz coração tão nobre, ele está se referindo aí ao órgão chamado coração, esse órgão que é chamado de nobre aí, ou é o sentimento, a emoção que é nobre dessas pessoas? Está se referindo ao sentimento, à emoção. Você concorda? Quando tem essa troca, olha só que a gente vai chamar agora de a troca, no caso do concreto pelo abstrato, ou do abstrato pelo concreto, nós temos uma metonímia. O concreto, vocês já sabem o que é, e o abstrato é se referindo geralmente às emoções, os sentimentos, as nossas ações. Houve a troca do abstrato pelo concreto, metonímia. A gente já viu aqui que coração é o concreto e o abstrato é o sentimento, as emoções, as virtudes desse povo. Beleza? Se houve a troca, metonímia. Vamos ver mais um exemplo? Quando a gente diz assim, ó, use a cabeça para não depender de ninguém. Quando alguém diz isso, use a cabeça, está se referindo a usar esse membro aqui do nosso corpo? Não! Está querendo aí referir-se à inteligência. Use a inteligência, use o raciocínio para não depender de ninguém. A cabeça é algo concreto e a inteligência, o raciocínio é o abstrato. Se houve essa troca, metonímia. Facílimo. Vamos agora para a próxima estrofe. Na próxima, ó, vejam aí que está fazendo, bem fácil, né? Fazendo uma comparação do cruzeiro com uma bandeira que se levanta para o céu imenso, né? Como a mostrar o valor intenso. Se está comparando o cruzeiro com a bandeira, quem é que lembra dessa figura de linguagem que compara? O nome já diz tudo. Comparação. Temos a comparação. O valor intenso continua desta terra vibrante do Teixeira. Terra vibrante, temos a figura de linguagem aí, temos, né, novamente a metonímia aparecendo. Não é a terra que é vibrante. A menos que a gente quisesse brincar, claro, só para brincar, se estivesse dando terremoto, graças a Deus a gente não tem. Né? No caso, são as pessoas que são vibrantes, são, no caso, alegres. Né? Se são essas pessoas que são vibrantes, houve a troca das pessoas, que é o conteúdo, pelo continente, aquilo que contém, nós temos a metonímia. Facílimo? Vamos para a próxima. Na próxima estrofe, nós temos Glória a ti, torrão querido. Vejam que nós temos aí o seguinte, ó, torrão querido, como a gente já viu, é um termo carinhoso para se referir à terra. Então, com o passar do tempo, a gente percebe que torrão querido passou a ser um outro termo pelo qual Teixeira pode ser conhecida, principalmente pelos seus habitantes. Já vi muitas vezes em alguns lugares as pessoas se referirem a torrão querido, em redes sociais, as pessoas dizerem que estão com saudades do torrão querido, e torrão querido está substituindo Teixeira. Quando alguém diz, estou com saudades do meu torrão querido,
Estou com saudades da minha cidade Teixeira. Estou com saudades de Teixeira. Meu torrão querido, substituindo Teixeira. Qual é a figura de linguagem que trata disso? É a antonomásia. Antonomásia é quando a gente pega o nome, por exemplo, de uma pessoa, de um lugar, e ao invés de dizer o seu nome próprio, a gente coloca um outro termo pelo qual esse ser é conhecido. Por exemplo, quem é que não sabe que o Rio de Janeiro é cidade maravilhosa? Se a gente disser assim, eu gostaria de visitar Cidade Maravilhosa. Cidade Maravilhosa está substituindo o Rio de Janeiro. Se eu disser assim, eu estudei na cidade que ensinou a Paraíba a ler. Cidade que ensinou a Paraíba a ler substitui Cajazeiras, um termo pela qual ela é conhecida. Se a gente dissesse assim, precisamos valorizar o poeta do absurdo. Quem é o poeta do absurdo? No caso, o nosso Zé Limeira, que é teixeirense, outra personalidade que é estudada em várias universidades, tal, e a gente nem se dá conta, a gente não valoriza. Olha quanta coisa nós temos em Teixeira sem ser ou sem serem valorizadas. Beleza? Aprendemos aí, no caso, a antonomásia, o que é. Se fosse Patos, poderíamos dizer a capital do sol. Facílimo? Vamos agora para o próximo. Ele diz o seguinte: glória a ti, torrão querido, no meu peito a palpitar. A gente viu lá na outra aula que aqui provavelmente está faltando um termo. Poderia ser que estás no meu peito a palpitar. Se está faltando um termo, elipse. Você está bem atento à aula. Vamos continuar? No meu peito a palpitar, qual fragorosa fogueira, comparando esse sentimento, ou comparando Teixeira que está dentro dele, né? Aí palpitando esse sentimento, comparou com uma fogueira que está lá queimando, está com certo estalido, o fogo está tão quente que a madeira estala um pouco. Se está comparando é comparação. Continuando, ele diz que vive sempre a queimar. Ok? Uma fogueira, ela pode viver sempre a queimar? Não! Não, né? Não dá para viver sempre. Não dá para queimar para sempre. Isto é o que, professor? É um exagero. Quando a gente utiliza uma ideia de uma forma exagerada, nós temos uma hipérbole. Hipérbole, olha só, mais um exemplo para você aprender isso. Pega um exemplo bem simples de casa, que é bom. Quando sua mãe diz: esse menino só vive no celular. Não dá para você viver somente no celular, certo? Você faz outras coisas na sua vida. Ela exagerou, foi um exagero intencional. Portanto, é uma hipérbole. Facílimo a hipérbole. Quantas vezes os apaixonados também se expressam de uma forma a utilizar essa hipérbole, dizendo assim: eu vou te amar para sempre. Claro, esse para sempre não dá para se amar, até agora não foi provado que a gente vai continuar com o sentimento depois que morre, certo? Mas por que se utiliza esse para sempre, professor? Para dar intensidade a essa ideia exagerada de que o sentimento, pelo menos naquele momento, é um sentimento intenso. Se está utilizando aí o para sempre, essa ideia aí de forma exagerada é uma hipérbole. Eu estou morrendo de fome. Se você está falando, você não está morrendo. Creio eu que nós não temos essa condição, graças a Deus, né, de pessoas nessa condição. Então, você está apenas exagerando a ideia. Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou morrendo de sono, morrendo de preguiça e por aí vai. Facílimo essa hipérbole, nós temos aqui a fogueira vivendo aí para sempre, queimando para sempre. Okay? Nós temos aqui uma outra ainda. Uma fogueira, ela não vive. Quem vive é um ser humano.
Se aí vive tá no sentido de estar, pode ser assim, ó, que está sempre a queimar, no sentido de viver, aí o viver com sentido novo, nós temos aí uma metáfora, que é uma metáfora quando é a rainha de todas as figuras de linguagem, né? Ela, de uma certa forma, ela é as figuras de linguagem no seu sentido mais amplo. Toda e qualquer figura de linguagem, no fundo, é uma metáfora. Mas vamos entender quando a gente utiliza o sentido, algum termo com um novo sentido, o sentido que é considerado não habitual, não próprio daquele termo, mas a gente atribui por alguma associação de ideia que nos vem na cabeça, a gente utiliza esse termo com esse sentido, passa a ser uma metáfora. Quando a gente diz assim, ó, eu vivo navegando na internet, quer que vive pesquisando, que vive consultando, eu vivo navegando na internet, ou estou navegando na internet. Navegar, no seu sentido real, tá certo? É estar no navio e na água. Isso é navegar. Ao colocar aqui no sentido de estar pesquisando, de estar consultando a internet, tem um novo sentido, portanto, é uma metáfora. Aquilo que a gente utilizou lá no início da nossa aula são metáforas. Quando a gente diz aquele homem é um cachorro, quando a gente disse que os amigos passam a perna uns nos outros, quando a gente diz que o repente nasceu em Teixeira, nasceu aí, é uma metáfora. Beleza? Vamos para a próxima. Na próxima nós temos o seguinte, ó. Novamente ele diz, glória a ti, torrão querido, continua dizendo, quero bem alto bradar. Quem é que quer? Eu. Faltou o eu. Elips, muito bem. Vamos para, continuando esse verso. Bem alto bradar. Bradar é falar em voz alta, certo? Se você já pegou, e a gente discutiu lá no vídeo anterior, bradar é falar alto, certo? Ele diz aí alto bradar, veja o reforço de ideia, significando a mesma coisa. Ó. Será que precisaria desse alto ou bastaria dizer apenas bradar? Apenas bradar, né? E ele reforça ainda mais dizendo bem alto. Bastaria apenas dizer quero bradar. Comunicaria a sua ideia, mas perderia a expressividade, certo? Onde é que eu estou querendo chegar? Ele repetiu uma ideia, quando nós temos a repetição de uma ideia aí, ó, temos um nome para isso chamado aí, ó, pleonasmo ou redundância, também se chama de redundância ou pleonasmo. Olha uns exemplos do dia a dia que a gramática não considera, não recomenda o uso do pleonasmo, que o caracteriza como vicioso. Quando a gente diz subir para cima, subir só pode ser para cima, né? Descer para baixo, descer já é para baixo. Numa casa você diz que está faltando acabamento final. Acabamento já é final. Os jovens, vocês costumam muito utilizar uma brincadeira hoje, dizendo assim, alguma coisa errada não está certa. Claro, se está errada, não está certa, beleza? É um pleonasmo, mas creio que todos que usam isso, usam brincando. Já vi muito a garotada utilizar isso, e na internet também, ok? Pleonasmo. Aí o pleonasmo é considerado, na sua maioria, de vicioso. Como no nosso texto aqui tem uma intencionalidade, a ideia é passar mais expressividade no texto, que a gente já debateu na outra aula, nós chamamos aqui de pleonasmo literário. Beleza? Vimos aí os dois tipos de pleonasmos, já fiz uma aula sobre isso, está aí à disposição de vocês. Vejam só, para finalizar aí, ó, o nosso último verso, nós temos assim, vou sempre te venerar. Quem é que vai? Eu.
Elips, muito bem. Quando ele diz sempre te venerar, nós temos aí o sempre, ó, não dá para venerar algo sempre, a gente já viu. É uma hipérbole. Lembra aí da hipérbole? Nós temos mais outra aqui, ó. Olhem só. A gente pegando aí a quinta e a sexta estrofes, a gente percebe que o sentimento do eu lírico está numa ordem crescente, quer dizer, ele está aumentando. A gente já debateu também na aula anterior, lembra? Aí ele está dizendo que o seu sentimento, o Teixeira, está dentro dele, né? Aquele sentimento lá está queimando e tudo mais. E isso vai se elevando, vai aumentando. Quando a gente tem algo, né, que está nessa ordem, aumentando ou diminuindo, aumentando do menor para o maior ou diminuindo do maior para o menor. A figura de linguagem chamada é clímax ou gradação. Certo? Mais usada, o termo mais usado é gradação. Então, gradação, quando nós temos essa escala ascendente ou descendente daquilo que está falando. Beleza? Vamos ver como é que isso acontece. Vamos lá, nessa estrofe aí, nessa quinta. Lembrem, o sentimento está dentro dele, está queimando, e isso vai evoluindo. Sim, mais um exemplo para você ver essa gradação, para ficar mais fácil aqui, ó, quando a gente diz assim, o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Ok? Viram aí a escala? A evolução, nascimento, vem o crescimento, vem a reprodução, que é uma evolução de já ter crescido, certo? E aí depois vem a velhice, que é o final de tudo, chegou no ponto mais alto da vida. Como tem essa escala, é a gradação, ok? Vamos para cá para a gente entender. Estava dentro dele, agora quando chega na sexta estrofe, ele glorifica novamente Teixeira e vamos vendo esse sentimento aumentando. Ele diz, quero bem alto bradar, está aumentando, já está dizendo que está querendo expor isso para outras pessoas. Depois ele diz, glória a ti, ó meu Teixeira, vai tomando posse disso e chega no quinto verso com a hipérbole, dizendo que vai sempre venerar. E veja que o venerar aí é um sentimento mais quente, certo? Podemos chamar aí de um sentimento quente, tá certo? Mais do que gostar e mais do que o amor. Nessa ideia de ser um sentimento bastante quente, bastante fervoroso, está numa escala aí mais elevada. Ver a que ponto chegou o nosso eu lírico, estava lá dentro e isso foi aumentando até ele querer venerar essa cidade para todo o sempre. Se temos essa evolução aí, nós temos a figura de linguagem chamada gradação. Facílimo, aprendemos aí as nossas figuras de linguagem que estão presentes no nosso hino. E aí essa aula, tomara que tenha contribuído para a gente perceber essa peça literária e a gente adentrar cada vez mais em suas minúcias. Então, tomara que você tenha aproveitado bem esse conhecimento. Vamos ver se talvez depois eu possa até fazer um outro vídeo tratando de outras figuras de linguagem também importantes. E vamos ver também se dá certo eu trabalhar também um outro vídeo abordando aqui o hino, só que agora a gente vai aprender a pontuação, aprender a pontuar usando o nosso hino. Beleza? Por hoje é só. Hasta la vista.